Amém? Nós vamos dar início a mais um trimestre. Queremos louvar a Deus por cada irmão que saiu da sua casa para poder estudar a palavra de Deus essa noite. Aleluia. Nossa lição, a lição de número 1, que ela traz como título A Pessoa do Espírito Santo. Vamos todos ler juntos, em nossa voz? Vamos lá? Aleluias. A Pessoa do Espírito Santo. Esse trimestre nós estaremos estudando, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Queria que vamos todos em uma só voz ler aqui? O verdadeiro, vamos lá, 1, 2, 3. O verdadeiro pentecostalismo, atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Você que tem a sua lição aí, abre ela na primeira página, no sumário da sua lição. Aleluias. Que eu acho que ficou um pouco pequeno aqui, não dá para todo mundo ver. A nossa primeira lição, vamos ler todos esses títulos aqui até o número 13. Vamos lá? 1, 2, 3. A pessoa do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, o batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais, fruto do Espírito, o eu crucificado, santificação, comprometidos com a ética do Espírito, cultuando a Deus com liberdade e reverência, com a palavra de Deus, vivendo fervor espiritual, o Senhor Jesus cura hoje, compromissados com a evangelização e a urgência do discipulado e voltados os olhos para a bendita esperança. Esses são os temas que nós... Glória a Deus, irmãos? Esses são os temas que nós estaremos estudando nesse trimestre, Então, tá aí 13 temas bastante sugestivos, Estaremos falando aqui nesse trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atuação da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista dessa lição, nós não podemos esquecer, é o pastor Ezequias Soares. O pastor Ezequias Soares é já vem aí escrevendo lição já várias vezes, Ou seja, não é a primeira lição que ele escreve, é muito conceituado, principalmente nessa área do ensino, então vai ser de muito aprendizado nós estamos estudando esse trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo, e é o que nós necessitamos para os dias de hoje, O nosso textuário nos diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Todos juntos, vamos ler aqui? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A nossa verdade prática, todos juntos em uma só voz? Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Preste bastante atenção nisso aqui. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. O nosso ponto central, todos juntos, vamos lá? A submissão à vontade de Deus gera o despertamento espiritual. E a nossa leitura bíblica em classe, que está inserida em João capítulo 14, versículo 16 ao 18, e o 26, 16, 14. João capítulo 14, como costumeiramente nós fazemos, todos juntos em uma só voz. Vamos lá? 1, 2, 3. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Aleluias! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos mais uma vez nesse instante, ó Deus, lhe agradecer, ó Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui.
Mas temos um pedido especial, Senhor, nesse momento. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, sabemos que já está aqui, Senhor, tem toda a liberdade de se manifestar no nosso meio. Que Ele possa, ó Deus, falar aos nossos corações, ó Pai. Estamos aqui para ouvir a Tua voz, para aprender de Ti, Senhor. Porque sabemos, ó Deus, que aprendendo a Tua palavra, Senhor, nos aproximamos mais de Ti, ó Pai. A Tua palavra nos corrige, nos exorta, nos santifica, ó Pai. Nos coloca, Senhor, no caminho pelo qual nós precisamos seguir para um dia encontrar contigo, Senhor. Ser conosco hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Pode tomar os vossos assentos. Como nós já falamos aqui, nós estaremos estudando a respeito da pessoa do Espírito Santo. Nosso objetivo geral dessa lição é expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Vamos todos ler juntos aqui? Vamos lá? Expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Então, perceba que o objetivo geral da nossa lição é expor a doutrina bíblica. Perceba que a pessoa do Espírito Santo é uma doutrina bíblica, algo ensinado pela Bíblia. Então, nós não estamos falando aqui nada, não estamos inventando nada, como muitos, né, têm se apresentado por aí. Nós estamos falando de algo que realmente está na palavra de Deus. Nós vamos falar acerca da pessoa do Espírito Santo. O objetivo específico, nós temos o primeiro, é apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Ou seja, quem nos revela o Espírito Santo e nos diz que tem o Espírito Santo, que existe o Espírito Santo, é as Escrituras Sagradas. Não há como nós entendermos da Escritura sem a manifestação, ou seja, sem a manifestação do Espírito Santo, sem a ajuda do Espírito Santo. Se você quer entender as Escrituras Sagradas, não adianta só ler. Podemos fazer o nosso cronograma aí de leitura bíblica o ano inteiro, não vai ser o suficiente. É necessário, e nós vamos aprender aqui essa noite, é necessário a revelação do Espírito Santo, e principalmente nas Escrituras. Relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus. Esse é outro fator muito importante que nós estaremos estudando aqui. Nós vamos relacionar a pessoa do Espírito Santo com a pessoa de Jesus. E afirmar que o Espírito Santo age no mundo e também no ser humano. Ai de nós se o Espírito Santo não agisse no mundo e também não agisse em nós, né? Então isso é que nós vamos estar afirmando, ou seja, estudando aqui esta noite. A nossa introdução, eu estou indo um pouco rápido aqui no início, porque eu sei que depois a gente vai estar, né, deixando os irmãos manifestar, falar alguma coisa, então nós precisamos ganhar um pouco mais de tempo. O tema do presente trimestre é o pentecostalismo. Meu querido e amado irmão, isso é fato nós estudarmos sobre isso, sobre o pentecostalismo. Não se iludam. Há muitos crentes hoje em dia que abandonaram essa doutrina, ou seja, abandonaram esse costume e se dizem crentes, mas não são crentes pentecostais. Vão ser salvos? São crentes, sim, mas não acreditam mais nessa doutrina do Espírito Santo. Seu aspecto bíblico, então perceba que nós vamos falar sobre o pentecostalismo dentro de um aspecto bíblico, o pentecostalismo dentro de um aspecto teológico e o pentecostalismo dentro de um aspecto prático. E isso é muito importante, e o pastor Ezequiel Soares foi muito feliz nessa sua colocação, porque falarmos de pentecostalismo dentro de um aspecto bíblico é afirmar que o pentecostalismo existe, né? Sim ou não? Amém? Estão comigo aí? Falar do pentecostalismo dentro de um aspecto teológico é porque nós estudamos o pentecostalismo. Então nós não podemos deixar de estudar sobre o pentecostalismo e falar do pentecostalismo dentro de um aspecto prático, né? Ou seja, é algo difícil de se estudar? Mas é algo prático, né? Nós só vamos acreditar pela fé. Então perceba que, já de início, a diferença entre os pentecostais e os crentes tradicionais é porque os tradicionais, eles não, ou seja, eles rejeitam, né, em outras palavras, a relação e a experiência da manifestação do Espírito Santo. Amém, meu irmão? A diferença entre os crentes, ou seja, pentecostais, vou repetir para você entender. A diferença entre os cristãos pentecostais e os tradicionais é que eles rejeitam
essa relação que há e a manifestação do Espírito Santo. Nós não precisamos nem de citar nomes aqui. Só de falar de crentes tradicionais, os irmãos têm consciência, né, daqueles que nós temos no nosso meio doutores, né, doutores que conhecem tanto da Bíblia, que muitas das vezes nós questionamos como que uma pessoa dessa pode rejeitar a manifestação do Espírito Santo, ou seja, o falar em língua. Ele não rejeita o Espírito Santo, porque ele sabe e tem consciência de que há o Espírito Santo, mas o falar, o batismo com o Espírito Santo, o receber a manifestação do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo para uma obra específica, isso os tradicionais, muitas das vezes, rejeitam, né? E nos questionam até mesmo pela questão do falar em outras línguas. Então perceba que há uma diferença. Eu até notei aqui que a doutrina do Espírito Santo, a sua deidade, ou seja, a sua divindade, os seus atributos, as obras e as operações procedem de 3 termos. Diga comigo, 3 termos. Pneuma, ágios e logia. Nisso nós definimos, ou seja, a expressão, o argumento pneumatologia foi extraído desses 3 termos gregos, pneuma, ágios e logia, que se refere ao estudo teológico de fatos relacionados ao Espírito Santo. Amém? Então, nós vamos dar início a esse trimestre a uma doutrina cristã que é chamada na teologia de pneumatologia. Isso para que, né, às vezes tem pessoas que ainda não fez um curso teológico, então ainda não tem conhecimento, ou seja, escuta ouvir essa palavra, né, pneumatologia, e acha que é algo de outro mundo, né? Mas é que o que nós estaremos estudando nesse trimestre. O termo Pentecoste é de origem grega, referindo-se a 50 dias, os irmãos têm conhecimento da história, 50 dias depois da festa, ou seja, a festa religiosa bíblica do Pentecostes, ocorrida exatamente 50 dias após a Páscoa. Isso nós vemos lá em Levíticos, no capítulo 23, o versículo 15. Então, muitos supõem que essa origem, a origem dessa festa, é a festa da colheita. Então, o Pentecostes ele era celebrado no final das 7 semanas, envolvidas na colheita do cereal. Nos escritos bíblicos mais antigos, isso era chamado de festa da colheita ou festa da cega, que é a mesma festa festa da colheita. Então, para nós entendermos a fé que nós professamos dentro desse tocante à atualidade dos dons espirituais, nós precisamos conhecer o quê? A pessoa do... Nós precisamos conhecer o quê? A pessoa do Espírito Santo. Então, para nós defendermos essa fé, a fé que nós professamos, nós precisamos entender a pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos conhecer a pessoa do Espírito Santo. Porque se nós não conhecemos a pessoa do Espírito Santo, não tem como nós defender a nossa fé. Como você vai rejeitar a pessoa do Espírito Santo e dizer que tem fé? Se é ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É ele que nos convence. É ele que nos traz de volta para o Pai. É ele que nos ajuda nas nossas orações. É ele que nos convence do pecado. É ele que entra dentro de nós e faz com que nós sentimos a presença do Pai. Não há como sentir a presença do Pai se não for através do Espírito Santo. Há uma confusão muito grande no nosso meio, porque às vezes a pessoa... há muitos que... Eu não falo em língua, eu não sou batizado com o Espírito Santo. O batismo, ou seja, o falar em língua é a manifestação visível de que você foi batizado pelo Espírito Santo. Mas só que você tem que entender o seguinte, que quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus é que o convence do pecado e ele passa a habitar dentro de você. O batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para algo específico, para a obra de Deus. Não quer dizer que porque você não é batizado do Espírito Santo, que você não possa fazer a obra do Senhor. Há muitos que não falam em língua, mas têm arde dentro do peito a vontade de fazer a obra de Deus. A vontade de trabalhar na casa do Senhor. Isso, irmãos, é só pelo Espírito Santo. Não, acho que vocês não estão entendendo. Amém, meu irmão? Você deveria estar glorificando a Deus nesse instante. Isso é só pelo Espírito Santo. Você não tem condições de fazer nada
Você não estaria nem sentado aqui nessa cadeira se não fosse pela pessoa do Espírito Santo. Aleluias! É Ele que nos convence, é Ele que nos traz. Agora, existe uma capacitação maior, uma explosão de poder maior dentro de nós quando nós aceitamos a Cristo, confiamos no Senhor Jesus e nos entregamos diretamente a Ele. E isso também não quer dizer, porque Ele batiza que Ele quer, da forma que Ele quer, da forma que Ele queira fazer, porque nós vamos entender que o Espírito Santo, ele tem entendimento, e muitas das vezes nós temos um bloqueio em falar em língua e já fomos batizados com o Espírito Santo. É uma doutrina que deve ser assim, ensinada na igreja, deve ser falada na igreja. Porque muitas das vezes nós criamos dentro de nós esse bloqueio. Eu digo por experiência própria. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, se eu não pedisse a Deus misericórdia para poder destravar a minha língua, eu achava que a língua que vinha na minha cabeça, na minha mente, que eu estava falando, era a língua de outra pessoa. A ação satânica para poder impedir aquilo que Deus estava me capacitando. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós precisamos ser muito claros com isso. Porque há essa manifestação do Espírito Santo dentro de nós. E nós precisamos entender essa liberdade que precisamos dar ao Espírito Santo para nós sermos batizados por Ele. Porque muitas das vezes nós não nos deixamos ser batizados pelo Espírito Santo porque nós não damos a Ele a liberdade. Tem pessoas que choram na presença do Senhor. Pessoas que se derretem na presença do Senhor. E você olha para ele e fala, não tem como você virar para uma pessoa dessa que não é batizado pelo Espírito Santo, porque não se manifestou o seu falar em língua. Porque muitas das vezes se trava por dentro e não deixa o Espírito Santo, não dá liberdade para o Espírito Santo manifestar na vida. Há uns que têm facilidade, há outros que se travam. Mas isso não me coloque também num patamar superior a você. Você nunca deve medir o nível espiritual de uma pessoa pela quantidade ou pela diversidade de línguas que ele fala. Porque a língua estranha é uma capacitação. Isso não é para salvação. Amém, meu irmão? Isso não é para salvação. Salvação é outro aspecto. É quando você aceita Cristo e o Espírito Santo que habita agora dentro de você, te convenceu pelo pecado que você cometia e hoje você não peca mais. Isso é salvação. Amém? Podemos prosseguir? Então perceba que na primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. E isso é fato porque quando nós vamos para a palavra de Deus, se você começar a pesquisar a palavra de Deus, nós não temos tempo para discorrer tudo isso aqui, mas a Bíblia é muito enfática sobre essas três pessoas, elas são muito destacáveis, ou seja, são distintas dentro da palavra de Deus. Você vai ouvir falar sobre o Espírito Santo, você vai ouvir falar sobre Deus e você também vai ouvir falar sobre Jesus. Porém, não há uma colocação hierárquica, por exemplo, dentro de uma hierarquia, dizendo que Deus é o primeiro, o Jesus Cristo é o segundo e o Espírito Santo é o terceiro. Todos são um só. Desde a criação, nós vamos falar aqui sobre a pericorese, que é a dança da Trindade. Desde a criação, o Espírito Santo habita sobre a terra. Assim como o verbo que disse haja, que é o próprio Senhor Jesus, também habita sobre a terra. E também o próprio Deus. Então perceba que aqui nessa figura eu coloquei, eu peguei isso aqui, que isso aqui representa a Trindade. Mas não de forma hierárquica. Por exemplo, não é Deus em primeiro lugar, Jesus em segundo e o Espírito Santo em terceiro. Porque os três são um só, porém de formas distintas. Irmão Giovanni, você pode ser mais claro? Não tem como ser mais claro. É você aceita pela fé e pronto. Essa é a maneira de nós apresentarmos. E só aceitamos isso pela fé. A revelação só veio pela fé. Lembra de Pedro? Não foi o sangue e a carne que o revelou, mas o meu Pai. Agora, Deus desceu na terra para falar com Pedro? Esse é meu filho. É o Espírito Santo. Amém? Aleluias. No primeiro ponto da nossa lição, nós falaremos sobre a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O primeiro ponto é falar sobre a sua divindade. A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras. E essa é a crença da igreja ao longo dos séculos.
Essa é a crença da igreja. De que a deidade absoluta, né? Se nós falarmos que é a deidade de Deus, nós estamos sendo redundantes, né? Então, a divindade absoluta, a deidade absoluta do Espírito Santo, ela é revelada nas Escrituras. E essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. É nisso que a igreja acredita, é nisso que a igreja crê. Eu até coloquei essa figura aqui de um pai ensinando um filho dizendo: veja, o Espírito Santo é Deus. Isso é muito interessante, meu irmão, porque eu tive uma experiência muito grande essa semana lá em casa, graças a Deus pela misericórdia do Senhor. Já, né? A esposa já começou a ler a Bíblia várias vezes dentro desse programa, e quando foi ontem, ela chegou para mim e falou assim: Vânia, que interessante, eu já passei por isso tantas vezes e não sabia que o arco-íris era uma aliança entre Deus e Noé. E vi aqui agora que quanto mais, o que eu estou querendo dizer com isso? Quanto mais, e eu louvei a Deus por isso, porque quanto mais você lê a palavra de Deus, mais a palavra de Deus vai te revelar. Então perceba que quanto mais você lê, perceba que o pai está mostrando para o filho aqui: veja, o Espírito Santo é Deus. Há muitos do nosso meio que não sabem de que o Espírito Santo também é Deus. Acham que o Espírito Santo é uma pessoa separada de Deus, que ele tem a sua função e de que ele não é Deus. É por isso que muitas vezes surge entre nós essa questão de que se nós podemos adorar o Espírito Santo. Aí eu lancei aquela pergunta no grupo, e tem alguma pessoa que não tá no nosso meio aqui, mas continua ainda no grupo. E me ligou e falou: não, isso tá errado, porque eu aprendi que não se deve adorar o Espírito Santo. Eu falei: como não se deve adorar o Espírito Santo se o Espírito Santo é Deus? Só que existe a forma de adoração. Existe a forma de adoração. Não é comum nós falar: Espírito Santo de Deus, eu te adoro. Não é comum. Nós adoramos Jesus. E ele diz para mim: não, o Espírito Santo, ele pega a nossa adoração e leva até Jesus. Amém! Se você quer entender dessa forma, que ele pega a nossa adoração e leva até Jesus, amém. Mas ele não deixa de ser Deus, ele está pegando a sua oração, está refinando e levando até Jesus, amém por isso, não deixe de ser Deus. Então não há uma confusão nisso aí. Nós entendemos e ter fé. Então perceba que, ainda nessa divindade, a divindade do Espírito Santo é clara na forma batismal. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso fala em Mateus capítulo 28, versículo 19. Ou seja, os três estão aqui contidos dentro de uma ordenância do Senhor Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque os três são um, de formas distintas, mas os três são um. O eterno, ou seja, quando nós falamos a respeito do Espírito Santo, ele também é eterno. O eterno significa infinito em existência, sem princípio, sem fim e sem limitação de tempo. Onipotente, ele tem pleno poder sobre todas as coisas. Isso é o Espírito Santo. Ele tem pleno poder sobre todas as coisas. Não sabei que vós sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então, irmão, glorifica a Deus porque você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Aleluias, aleluias. Glorifica a Deus por isso, porque você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Ainda vou um pouquinho mais longe ainda. Sabe aquela relação entre o Pai, o Filho e o Espírito? Agora você está embutido nela. Não, você não entendeu. A relação entre o Pai, o Filho e o Espírito, agora você está embutido nela, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. E você é templo do Espírito Santo e você é membro do corpo de Cristo. Você faz parte de um corpo onde Cristo é a cabeça. Então você está embutido nessa relação. Então, muitas das vezes, o que nós não entendemos é porque nós achamos que o Espírito Santo, ele é um ser que escolhe o presbítero Vandeci e vai entrar sobre ele, o Vandeci vai falar em língua e vai sapatear. Isso, irmãos, isso aí não é forma, ou seja, e diga-se de passagem, alguém me perguntou domingo passado,
Por que às vezes algum pregador prega de forma muito eloquente e nós sapateamos, glorificamos e pulamos e damos piruleta e bababá, e outros já pregam de forma ensinando e nós não sentimos a mesma coisa. Eu falei, você não sente por causa da sua forma de adorar. Não é o pregador que te faz sentir. O que te faz sentir é a forma sua de adorar a Deus. Se você está vendo que alguém é eloquente, você está dando vazão para isso e quer pular e quer sapatear, que o faça. Mas isso não quer dizer que o outro que fala de forma mais branda não tenha está pregando a mesma palavra. Eu louvo a Deus porque eu tinha explicado isso no domingo e na terça-feira o pastor falou a mesma coisa aqui. Então perceba que isso é a sua forma de adorar. Habita, sim, assim habita no crente o Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está dentro de você, Deus está dentro de você. O Filho está dentro de você. Nós precisamos entender isso. Porque a partir do momento que nós passamos a entender isso aí, as coisas vão ficar mais fáceis para o nosso entendimento a respeito do Espírito Santo. Até a nossa forma de orar ao Espírito Santo, ou orar a Deus, vai ser de forma diferente. O Espírito Santo me batiza, eu quero poder falar em outras línguas, eu quero sentir a presença do Senhor. E isso não quer dizer, porque você não fala em outras línguas, que você não está sentindo a presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. É Ele que te convence, é Ele que te trouxe aqui. Aleluias! Eu sempre bato nessa tecla porque tem pessoas que acham que falar em línguas coloca ele numa posição melhor do que o seu irmão. Não coloca. E diga-se de passagem, se o diabo entrar em você, ele também fala em língua. Cuidado com isso. Há muitas pessoas que decoram uma língua e esquecem que tem que sentir a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que inflamar o seu coração para poder falar. Não é de qualquer maneira. Não é só chegar aqui e falar em outras línguas. Amém? Deus e o Espírito Santo são uma mesma deidade. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. São um só. São uma mesma deidade. Eu não quero falar mais coisas aqui porque tem uma outra parte aqui que é muito interessante, que vai abrir mais ainda o nosso entendimento. Então, o Espírito Santo, ele não é rigorosamente um nome como apelativo, e sim um título descritivo da sua natureza. O que é o nome apelativo? O nome apelativo é um nome que coloca a pessoa em uma posição específica. Ele é descritivo, é um título descritivo da sua natureza e da sua missão espiritual. Ou seja, a sua natureza é espírito e a sua missão principal é santo. Então, há de se santificar-nos nessa dispensação. Quando nós lemos Hebreus capítulo 9, versículo 14, que o Espírito Santo é eterno, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Isso está em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Então, se nós entendermos isso, para poder servir a esse Deus vivo, é só através do Espírito Santo. Não há possibilidade, irmão Vanessa, de nós servirmos a Deus se não for pelo Espírito Santo. Aí eu coloquei aqui que a teologia sistemática pentecostal diz que o Espírito Santo é Deus. Ele habita nos servos do Senhor Jesus. As suas operações, portanto, são invisíveis nas profundezas do nosso interior. O que inflama no seu coração é o Espírito Santo. O que te faz sentir a presença de Deus é o Espírito Santo. O que te faz você chorar, você estar contrito diante do Senhor, com o coração aquebrantado diante do Senhor, é o Espírito Santo, não é o seu intelecto. Então você tem dentro de você o Espírito Santo. É a lição introdutória. Nós damos aqui os títulos da nossa lição, nós vamos aprofundar muito nessa lição. E eu tenho certeza, irmãos, que quem ainda não foi batizado com o Espírito Santo, até o final desse trimestre, ou bem antes do final desse trimestre, vai ser batizado, porque vai passar a entender e saber que existe o Espírito Santo. Que há pessoas que não dão lugar para o Espírito Santo de Deus habitar. Já teve pessoas que chegou perto de mim e perguntou, falou assim, irmão Giovanni, às vezes eu quero falar em língua, mas eu vejo o irmão falando do lado, é a mesma língua. Eu falei, meu filho, solta essa língua e fala. Se você está sentindo vontade de falar, que fale.
Se não for, saiu do culto, você já esqueceu. Mas se for, irmão, no outro culto, você volta ainda mais avivado. Aleluias. E isso é pentecostalismo. Pentecostalismo não é chegar aqui num culto de domingo e pular, e pular, e pular, e quando sair lá de fora esquecer, não saber nem aonde passou, nem aonde pregou. Não é isso. É desejo na alma de servir ao Senhor. Muitas das vezes nós temos muito medo de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, porque sabemos que a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. Só que só de nós termos um medo de blasfemar contra o Espírito Santo, já é um sinal que nós não blasfemamos contra ele, porque ele nos garante de que nós temos medo de blasfemar contra ele. Porque quando blasfemamos contra o Espírito Santo, ele se retira de nós e vai embora. Então isso é uma prova de que não blasfemamos. E vontade de falar em outras línguas, o crente que aceitou Jesus, ele tem que almejar isso. Tem que almejar isso. O preço já foi pago, mas se tiver que nós sacrificarmos a nossa vida para poder receber isso, devemos sacrificar. Aleluias. O Espírito Santo, como Deus, ele age de maneira multiforme. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, o Espírito Santo de Deus é mencionado de modo enfático como devendo ter toda a primazia de nossas vidas. Quando nós oramos, falamos, o Espírito Santo toma a primazia desse ambiente, nós não estamos aqui dizendo que ele vai ocupar o lugar de Jesus, não. É porque ele está aqui. Aleluias. Toma primazia desse ambiente, ele não está ocupando o lugar de ninguém. Ele está simplesmente falando com o Pai, está nos chamando, eles estão querendo nós ali. Precisamos estar ali juntos ali, porque precisamos manifestar a presença divina no meio do crente, no meio do povo. Aleluia, Jesus. Aleluias, meu Deus. Falamos da divindade. No segundo ponto, nós vamos falar sobre a personalidade. A Bíblia revela os elementos constitutivos da personalidade do Espírito Santo. Os principais, olha, agora perceba que há algo interessante aqui. Os principais elementos constitutivos da personalidade do Espírito Santo são intelecto, emoção e vontade. Isso aqui fala do ser humano, sim ou não? Sim? Intelecto, ser humano, você tem intelecto? Tem emoção? Tem vontade? Então está falando também do ser humano, sim? Então perceba que o Espírito Santo, ele tem também, junto a ele, esses elementos constitutivos. Ou seja, o Espírito Santo, ele é inteligente e raciocina. O Espírito Santo, ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. O problema é que muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo de Deus sem nem nós percebemos que estamos entristecendo o Espírito Santo e achando que é algo da nossa cabeça. E é fato que quando a sua consciência pesa sobre algo, se preocupe. Porque quando a sua consciência pesa, é porque você está a passo de entristecer o Espírito Santo, que habita dentro de você. É um alarme que o Espírito Santo tem de te dizer, olha, o que você está fazendo não está certo. Então, muito cuidado com isso. E vontade, ele tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo se dirigisse a Bitínia. Ou seja, o Espírito Santo de Deus tem vontade. A vontade do Espírito Santo é de te encher, é de te fazer transbordar. E te fazer transbordar, você não vai aguentar e com certeza você vai falar em outras línguas e vai manifestar a presença do Espírito Santo. A sensibilidade, ou seja, a sensibilidade e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a vontade, o Espírito Santo repartido particularmente a cada um como ele quer. A intenção do Espírito Santo é como membro de uma unidade trina de Deus. O Espírito Santo é, pois, uma pessoa. A personalidade é um conjunto de atributos de várias categorias que caracterizam uma pessoa. Por isso que o Espírito Santo tem esses atributos, tem essa personalidade. Mas perceba que essa personalidade é uma distinção do Espírito Santo. Isso não é uma separação. Tem gente que diz que vai chegar no céu, vai até ver o Espírito Santo separado num canto, Jesus sentado no outro e Deus sentado no outro lado. Mas vamos parar por aqui. No que conclui por si, e assim ensina, mas uma pessoa divina e real,
O Espírito Santo, como Consolador Divino, está escrito que ele veio para estar conosco em lugar de Jesus. Mas como que ele veio para estar no lugar de Jesus? Porque o próprio Senhor Deus disse: eis que vou para o Pai e vos enviarei um Consolador. Então perceba que ele está no lugar de Jesus, mas é o próprio Jesus aqui na terra. É o próprio Jesus aqui na terra. Ainda dentro dessa personalidade, o Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Mas um só é o mesmo Espírito. Isso aqui é uma outra tradução brasileira, uma outra tradução. É o mesmo Espírito que opera todas as coisas, distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Então, essa capacitação, o Espírito Santo, ele vai agir na minha e na sua vida, distribuindo os dons espirituais a cada um como ele quer repartir. Não é aquilo que você deseja. Eu, por exemplo, eu tinha um desejo muito grande de cantar em línguas, de orar em línguas e cantar em línguas, e Deus não me deu. Mas me deu o dom de falar diversidades de línguas. Mas não de cantar em línguas como alguns pastores, amigos meus, cantam. Deus, o que eu te dei já está de bom tamanho. E assim é com cada um. Há pessoas que não têm diversidade de língua. Mas isso não me coloca superior a ninguém. E também não te coloca superior a ninguém. A você que ora em línguas. E a você que tem a facilidade de falar em línguas. Então perceba que o Espírito Santo ele tem os atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos de Deus no Espírito Santo. Ele tem os atributos incomunicáveis, como também tem os atributos comunicáveis. Dentro dos atributos incomunicáveis, você consegue ver aí? Aí atrás, consegue ver, irmão Gustavo? Vamos ler aqui? Os atributos incomunicáveis. Vamos lá, 1, 2, 3. Então, esses são os atributos incomunicáveis. Não foi todo mundo que leu, não, né? Onipotência, onisciência, onipresença. Todos esses atributos também pertencem a Deus e pertencem também a Jesus. E também pertencem ao Espírito Santo. Nos seus atributos comunicáveis está a sua santidade, sabedoria, verdade, bondade, misericórdia, justiça, liberdade e paz. E aqui estão as referências, né? Se os irmãos sentirem vontade de ler e confirmar, está aí. Então, esses são os atributos comunicáveis do Espírito Santo. Aleluias. As Escrituras revelam a identidade do Espírito Santo, a sua identidade absoluta e seus atributos divinos. Assim, apresentamos alguns desses atributos, como nós apresentamos ali. Alguns desses atributos comunicáveis, a santidade de Deus é o atributo mais solenizado nas Escrituras. O termo santo é aplicado ao Espírito como consequência direta da sua natureza. É por isso que ele é chamado de Espírito Santo. Porque esse Espírito Santo, ou seja, esse termo, ele é aplicado como consequência direta da natureza dele, porque ele é santo, assim como o Pai é santo e assim como o Filho também é santo. Então perceba que ele é santo em si mesmo, assim não precisa ser santificado. O Espírito Santo ele não precisa ser santificado, porque ele é santo em si mesmo. Ele é, pois é ele quem o santifica. A bondade é o outro atributo divino, por isso Jesus disse, ninguém há bom senão um, que é Deus. Isso está lá em Marcos capítulo 10. Ninguém há bom senão um, que é Deus. Assim também é o Espírito Santo. Então, no entanto, a Bíblia ensina que o Espírito Santo é bom. O Espírito Santo é a verdade, ele é sábio, o Espírito Santo iguala-se ao Pai e ao Filho, tendo também um nome, pois o Senhor Jesus determinou que os seus discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu irmão? Então, o que nós estamos dizendo nessa primeira, no nosso primeiro ponto, que é a síntese desse ponto? A Bíblia revela a deidade, nós falamos aqui da deidade absoluta, ou seja, a divindade absoluta do Espírito Santo, a sua personalidade e os seus atributos, né? Os seus divinos atributos, ou os seus atributos divinos. Então perceba que o que nós falamos aqui nesse primeiro ponto foi garantir de que a Bíblia nos revela a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma invenção da mente humana. O Espírito Santo existe. E o Espírito Santo existe desde a criação do mundo.
Existe o Espírito Santo. Não foi um escape de Deus ou foi algo que o Senhor proporcionou através do sofrimento de Cristo. Não foi isso. O Espírito Santo existe desde a criação do mundo. Ele, o Pai e o Filho estavam juntos. A Bíblia fala em Gênesis, né, no capítulo 1, sobre, no princípio, criou Deus. Aí é Elohim. Elohim aqui está no plural. Os céus e a terra. Ou seja, os três estavam juntos desde a criação. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Perceba que quando Jesus foi batizar, uma voz do céu brada: "Este é meu filho amado, a quem me comprazo." E o Espírito de Deus pairou sobre Jesus. E foi o que conduziu ele para o deserto, para ser tentado por Satanás. Ali é a manifestação da Trindade. Então, como negar a Trindade? Alguém me perguntou, mas não tem Trindade na Bíblia? Meu irmão, precisa ter escrito Trindade na Bíblia para você poder entender o que é a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, ali é a manifestação da Trindade, como mais outras passagens, né, que falam a respeito da Trindade. Então, aqui no segundo ponto, nós vamos falar sobre a pericorese. Pericorese, segundo ponto, fala o Espírito Santo e Jesus. Pericorese é um termo desconhecido no meio evangélico. Isso aqui dá até briga no nosso meio, né? Porque às vezes você vai falar sobre a pericorese, alguns não aceitam, e quer que você prova a respeito desse termo. É um termo desconhecido no meio evangélico que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A habitação das pessoas da Trindade uma na outra. O que é essa pericorese? Essa pericorese é a dança da Trindade. É lógico que eu não vou conseguir fazer aqui de forma muito clara, mas só para os irmãos poderem entender o que é essa pericorese. Olha aqui. Está dando para ver aí? Amém? Perceba que a linha não sai do lugar. É a dança da Trindade. Então, uma forma muito errônea, muitas das vezes, nós queremos apresentar a Trindade em forma de triângulo. Colocamos Deus em cima, o Pai aqui e o Espírito Santo aqui. Não, porque todos eles são Deus. Pai não é Filho, não é Espírito, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. De forma distinta, os três são Deus. Isso é pericorese, é a dança da Trindade. E é interessante que esse termo, pericorese, quem descobriu esse termo, ou seja, quem colocou esse termo, porque antigamente esse termo era João Damasceno, que foi um dos pais da igreja. Ele viveu entre os anos 675 a 749. Ele começou a estudar tanto a respeito da pericorese, ou seja, a respeito da Trindade, e começou a buscar muito de Deus, estudando em respeito da Trindade, pedindo a Deus uma revelação, que Deus pudesse revelar para ele de forma mais clara o que significava essa Trindade, como ele poderia entender a Trindade. Aí diz a história que ele estava no seu quarto e escutou um barulho do lado de fora. Quando chegou do lado de fora, ele viu as crianças brincando de roda, com uma criança no centro. E da forma que as crianças rodavam, a outra criança ficava no centro. E um certo tempo dessa brincadeira, essa criança que estava no centro passava para a roda e uma criança que estava na roda passava para o centro. E a roda continuava girando. A roda continuava girando. E a outra pessoa passava para o centro e aquele que estava no centro passava para a roda. Então, pericorese é dança de criança. Talvez a mesma dança de roda que nós usávamos, né? Essa nova geração não sabe nem o que é isso, né? Mas nós, no final da tarde, brincávamos ali no Brasil de dança de roda. Pegava um na mão do outro e começava a rodar. Então perceba que foi dessa forma que surgiu esse nome. Aí ele entendeu, ele falou, então isso é a Trindade. Ou seja, essa dança da divindade, você não pode deslocar um do outro. Nem o Pai é sozinho, nem o Filho é sozinho, e nem o Espírito Santo é sozinho. Os três são um só, porém de formas distintas, dentro da sua operação. Mas são um só. Pode perguntar. Sim.
Exatamente, exatamente. A ideia de que um habita dentro do outro. Não tem como você... É uma engrenagem tão certa que não tem como você tirar um do outro. Não tem como você distinguir um ser do outro. Então, ainda dentro desse ponto, o mais fantástico com essa doutrina, e eu já falei sobre isso aqui, é que a pessoa de Cristo fez algo maravilhoso para a igreja. Eu vou voltar a falar de novo para você poder sair daqui essa noite entendendo isso, e você vai chegar na sua casa e vai fazer um propósito para ser batizado pelo Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus, ele fez algo maravilhoso para a igreja. Irmãos, eu já disse isso aqui uma vez, vou dizer de novo. O dia que nós conseguirmos entender um pouquinho da graça, não na sua totalidade, um pouquinho da graça, com certeza a nossa forma de adorar a Deus e de servir o Senhor vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. Porque o Senhor Jesus, ele fez algo maravilhoso, principalmente para a igreja. Jesus não inseriu, ele nos colocou, ele pegou a igreja e inseriu nessa intimidade da Trindade Divina. Como igreja, nós somos o corpo de Cristo. Como corpo, nós estamos de mãos dadas e dessa forma nós participamos da unidade cuja perfeição está na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluias! Talvez você não está entendendo, deve ser por isso que você não está glorificando, porque não tem como não sentir por dentro algo que nos mova diante de uma palavra como essa, diante de algo como isso. Jesus morreu na cruz do Calvário, sim ou não? Ele não só nos resgatou para a presença do Pai, porque muitas vezes nós achamos que Jesus somente nos resgatou, nos deu direito à vida eterna. Ele não fez só isso, não. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi um presente muito maior do que nós pensamos. Muito maior do que nós pensamos. Ele nos inseriu dentro dessa doutrina. Porque hoje nós fazemos parte desse corpo, onde Cristo é a cabeça desse corpo. Perceba uma coisa, muitas das vezes nós achamos assim que Satanás é um ser criado de forma melhor do que o ser humano. Muitos pregam dessa forma, de que o ser humano foi feito do barro, mas o resgate, a redenção de Cristo, ele nos resgatou, ele nos deu esse direito, ele nos tirou de um lamaçal de pecado que nós vivíamos e colocou num lugar de celebridade. Hoje nós estamos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de mãos dadas, porque os três habitam dentro de nós. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, nos dando o direito de entrar dentro do lugar santíssimo. Sim ou não? Sim. Então pega essa. Além de nós entrarmos no lugar santíssimo, o Deus que estava lá dentro saiu de lá e passou a habitar dentro de nós, porque hoje nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Aleluias! Irmão, abra o seu coração para essa palavra essa noite. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. O Deus que outrora habitava onde somente aqueles escolhidos, ou seja, aqueles capacitados poderiam entrar, hoje habita dentro de você. Aleluias. Isso é motivo de nós glorificarmos a Deus. Nós não podemos olhar para o lado, para as circunstâncias, para as adversidades, não podemos olhar para nada, nós precisamos adorar a Deus. Aleluias. Aleluias. Então, como corpo, nós estamos de mão dada. Dessa forma, nós somos participantes da unidade cuja perfeição na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E agora, glorifica-me tu. Olha ainda a confirmação dessa pericorese. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso aqui é Jesus falando. Ele pedindo, glorifica-me com tu mesmo, porque essa glória que eu tinha com você antes do mundo existir. Não crê tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ele dizendo para os seus discípulos, capítulo 14 de João. Vocês não creem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Mas Deus não nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda das profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não te revelar essas coisas, você não tem como saber as coisas de Deus. Irmão Sueli, nós não temos como nos glorificar.
Não adianta eu tentar querer saber mais. Se o Espírito Santo de Deus não me revelar, eu não fico sabendo de nada. O próprio Senhor Jesus diz, obrigado, Pai, porque ocultasse essas coisas aos sábios e os revelasse aos pequeninos. Ô, meu irmão, você é colocado numa posição de mestre. Há muitas coisas que os sábios dessa terra não sabem. E através do Espírito Santo de Deus, Deus te revelou. Aleluias. Deus te revelou. Só de você aceitar a Cristo e saber que Cristo é o Salvador da sua vida, isso é revelação divina. Prega para o ímpio. Fala para ele que Cristo é revelação se ele aceita. Porque ele não teve a revelação divina. Por isso que rejeitam. E muitas das vezes nós não valorizamos o que Deus nos deu, achamos pouco, e não é. Não é pouco. Isso não é pouco, é revelação divina. É graça de Deus, é misericórdia. É misericórdia de Deus. Olha para quem estava aqui e hoje está lá fora. Perceba a vida daquele que vivia aqui dentro da igreja e hoje não está dentro da igreja, quer dizer, no sentido de servir a Cristo, e já não serve mais. Vê quantos raios de luz, de metros ele andou para trás, e você está na frente dele. Só de servir ao Senhor. Então nós devemos ter essa consciência de que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele nos revela. Você sabe coisas que os mestres desse mundo, ou seja, os homens intelectuais desse mundo não sabem. E você sabe. E você sabe. Eu acho interessante que quando você está estudando alguma coisa dentro da cosmologia, a ciência levou 60 anos para descobrir que as estrelas são feitas de gases. Milhões e milhões de dólares foram investidos para descobrir que as estrelas são feitas de gases. Desde Gênesis capítulo 2, quando Deus criou os céus e a terra. A revelação está aqui. Está na Bíblia Sagrada. Eles levaram 60 anos para descobrir. Você tem algo revelado dentro de você que o mundo não sabe. O mundo está em parafuso sem saber o que vai acontecer. E nós já sabemos que esse mundo não tem mais recursos, esse mundo jaz no maligno. Então perceba que nós temos a revelação de Deus por aquilo que o mundo está tentando achar resposta e não sabem. Nós temos essa revelação. Através de quem? Aleluia. Quer saber mais sobre essas doutrinas? Nós temos a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Então cremos em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é a doutrina que nós defendemos, irmãos. Nós não estamos aqui criticar ninguém, não estamos aqui defendendo placa de religião, não estamos aqui para poder dizer que somente a Assembleia de Deus vai subir, que somente a Assembleia de Deus vai ser salva. Não é isso. Mas nós acreditamos nessa doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a doutrina que nós defendemos. Então tome nota disso. Ainda dentro dessa nota, na Bíblia não consta, porque talvez você possa ser interrogado por isso aí, não consta a palavra trindade. Todavia encontramos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento evidências dessa relevante doutrina. É o que nós estamos estudando aqui. É uma relevante doutrina. E eu louvo a Deus, porque eu tenho certeza que essa palavra vai ficar dentro do seu coração e você nunca mais vai esquecer dela. Quando você for interrogado ou questionado a respeito da doutrina da Trindade, você fala, eu conheço a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Me explica ele, não há explicação, é pela fé. Aleluias. Eu não tenho como te explicar, é pela fé. Se você não acredita, é problema seu. Aleluias. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ainda dentro desse ponto que o Espírito Santo e Jesus, aqui nós vamos estudar a respeito de que ele me glorificará. O Espírito Santo pode ser adorado? E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O Pai glorifica o Filho e nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Ele, o Espírito Santo, me glorificará porque há de receber o que é meu. Eu coloquei as passagens aqui para a gente poder ganhar mais tempo, né? Então, que há de receber o que é meu. O Espírito Santo glorifica o Filho e é um equívoco dizer que por isso ele não deve ser adorado.
É um equívoco dizer que por isso ele não deve ser adorado. Não é do nosso costume adorar ao Espírito Santo, talvez por forma de expressão. Mas o que nos faz dobrar os nossos joelhos diante do Senhor, ou à noite, quando você está se preparando para dormir, ou quando você levanta, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Há pessoas que... Nem vou entrar nessa questão aí, não. A questão que se devemos adorar o Espírito Santo só pode ser respondida ao determinar se o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus, sim ou não? Pode ser adorado, sim ou não? Aleluias. Aleluia, Jesus. O efeito prático da pericorese. Perceba que nós estamos estudando dentro desse ponto. Tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Então perceba que isso aqui é um conceito, né, do credo de Anastácio. Essa é a declaração do artigo de fé 27 do credo de Anastácio, que está fundamentada nas Escrituras. Tanto faz adorar Jesus separadamente ou qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. Porque não há como nós separarmos. Não há possibilidade de separar um do outro. Então, a partir do momento que você está adorando Jesus, você também está adorando o Espírito Santo. Aí nós dizemos assim: Senhor, o Espírito Santo de Deus, toma a primazia desse ambiente, refina as nossas orações e levam ao trono do Pai como um cheiro suave. Isso é uma forma para que nós possamos entender. O Espírito Santo, ele leva as nossas orações até o Pai. Aí quando o Pai pega as nossas orações, e não sei se vou atender o presbítero João, aí Jesus se levanta de lá, que ele é o advogado, e diz: ouve, Pai, porque eu morri por ele. Mas ele só fez isso através do Espírito Santo. Se ele não tivesse o Espírito Santo, ele não tinha capacidade de fazer o que ele fez. Aleluias. Aleluia, Jesus. Então o povo de Deus é identificado pela adoração. Isso aqui é fato. Eu às vezes anoto algumas coisas porque eu não posso deixar de falar isso. O povo de Deus, ele é identificado pela adoração. A questão não é adoração, mas a quem ele está prestando, a quem ela está prestada e de que forma está prestada essa adoração. A igreja adora a Deus e o faz mediante a ação do Espírito Santo. Toda adoração que não é prestada a Deus é idolatria. Nós devemos entender isso, meu irmão. Devemos entender isso. E isso é algo que tem se expandido no nosso meio de forma muito sorrateira. Porque muitas das vezes nós não viemos para a igreja adorar a Deus. Nós viemos para a igreja para poder idolatrar aquele a quem está aqui. Está na frente de um trabalho, ou que seja. Há um comentário no meio evangélico que a unção do microfone, tem pessoa que quando pega o microfone, a unção bate sobre a vida dele. Mas se ele estiver sentado no banco ou não tiver oportunidade, é o tempo inteiro calado, porque não está adorando. Há pessoas que preferem o pregador tal, e isso vem desde os primórdios. Os irmãos lembram que nós estudamos aqui a respeito de Paulo, de Apolo, né? O pastor até comentou aqui que Paulo, quando pregava, Eutico caía pela janela, porque não tinha a eloquência que tinha Apolo, que era um homem eloquente. Mas se não tinha o mesmo intelecto que Paulo tinha, uma palavra centrada, que fazia você mastigar ela durante vários dias, né? Então perceba que a igreja adora a Deus e o faz mediante a ação do Espírito Santo. Toda adoração que não é prestada a Deus é idolatria. Dizer glória a Deus e aleluia porque fulano do seu agrado está pregando, ou está cantando, ou está falando, isso é idolatria. Isso não é adoração. Isso é idolatria. Irmão Anderson vai cantar? Eu glorifico. Irmão Ricardo? Não. Isso é idolatria, isso não é adoração. Toda adoração é feita a Deus. Desculpa o seu nome dos dois. É porque você não canta também? Não tem problema. Você canta assim, você adora. Então, a palavra grega para adoração é latreia, bem como o verbo adorar, latreu, tem o uso exclusivamente religioso no Novo Testamento. Ambos enfatizam que não podemos separar o culto que prestamos no templo daquele que prestamos com a vida fora do templo. Outro fator importantíssimo na nossa vida. O mesmo culto que nós prestamos a ele aqui, a mesma adoração que é feita aqui, ela tem que nos acompanhar aonde quer que nós estejamos. Ela tem que nos acompanhar.
O mesmo culto que nós prestamos no templo, ele também tem que ser prestado fora do templo. A sua casa tem que ser a extensão. Ou seja, a igreja tem que ser a extensão do culto que é feito na sua casa. Você tem que louvar a Deus quando você chega na igreja e tem liberdade de adorar. Porque na tua casa você também está tendo liberdade de adorar ao Senhor. Aleluias. Aleluias. Então nós precisamos entender isso, que o culto que nós prestamos dentro do templo também tem que ser prestado fora do templo. É perfeitamente possível que alguém seja capaz de observar meticulosamente todas as práticas externas da religião e ao mesmo tempo esteja abrigando em seu coração amargura, ódio e orgulho. Isso são três coisas que o tira da presença de Deus. E o Espírito Santo não está aí. É por isso que muitas vezes eu falo aqui da gente vir e falar, e sapatear, e gritar, e falar em outras línguas aqui, mas o coração está cheio de ódio e de amargura. Eu não aguento olhar para fulano. Eu não aguento olhar para cicrano. Eu convivo com ele, mas eu não engulo ele. Irmãos, o Espírito Santo de Deus não está aí. Porque o Espírito Santo de Deus é paz, é amor. Por mais que os instintos não batem, mas você tem que amar o seu irmão. Lembra dos discípulos? Senhor, quando saberão que nós somos seus discípulos? Qual foi a resposta de Jesus? Quando vos amardes uns aos outros. A dor do seu irmão tem que ser a minha dor. A alegria dele tem que ser a minha alegria. Eu falei com uma certa pessoa uns dias atrás, falei, rapaz, glorifica a Deus que fulano está assim. Só me liga para poder falar, você viu como é que está fazendo? Agora está fazendo isso, está fazendo aquilo. Para com isso, glorifica a Deus por isso. Porque a alegria do seu irmão tem que ser a minha alegria. A dor do seu irmão tem que ser a minha dor. Eu não posso tentar me glorificar ou regozijar. A minha alma não pode estar alegre quando eu vejo que o meu irmão está passando por uma situação que é uma situação constrangedora. Mesmo que seja provocada por ele. Isso revela o Espírito Santo de Deus. É fruto do Espírito. Gálatas 5:20. Fruto do Espírito. Paz, harmonia, longanimidade. Amém, meus irmãos? Vamos dar aqui, senão não consigo terminar. Também o Espírito Santo de Jesus é substancial com o Filho. Consubstancial. Da mesma substância. Todos três têm a mesma substância. Há uma confusão, mas é muito... Teria que entrar muito nisso aí para poder explicar. Talvez não dá tempo. Na questão de Jesus carne e Jesus Cristo glorificado. E o Espírito Santo e Deus. Mas numa outra oportunidade. Nesse trimestre nós vamos falar sobre isso aí ainda. Então o Filho consubstancial com o Pai. Eu, Jesus e o Pai somos um. O Espírito Santo é consubstancial com o Filho, ou seja, da mesma substância. Não tem diferença um do outro. Vós, porém, não estejais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se você não tem o Espírito de Cristo, esse Espírito aqui, esse Espírito de Deus que habita entre vós, não é o Espírito Santo, não é de Deus e não é de Cristo. É um espírito maligno. E isso é que muitas vezes tem se manifestado no nosso meio e às vezes nós não temos tido discernimento para poder entender. O Espírito Santo, ele é o Consolador semelhante a Jesus. Isso nós vemos em João capítulo 14, versículo 16. Ele é o Consolador semelhante a Jesus. Ou seja, foi o próprio Senhor Jesus que disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador. Da mesma consubstância, ou seja, da mesma substância. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. Significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. Vamos ler todo mundo junto aqui? Vamos lá? 1, 2, 3. Da mesma natureza. Vamos repetir que eu quero que você saia daqui entendendo isso. Da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. Quem é esse? O Espírito Santo. Então perceba que a palavra grega para outro aqui é isleus.
Não é a mesma palavra grega usada para distinguir um ser do outro. Aqui está falando da mesma natureza. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Esse é o Espírito Santo. Ele é o mesmo Jesus, é da mesma substância, com a mesma substância, com a mesma glória e com o mesmo poder. Então, irmãos, quando você diz que tem o Espírito Santo, você tem Jesus Cristo, o Filho, dentro de você. Quando você diz que tem o Espírito Santo, você tem o Pai dentro de você. Aleluia! Quando você diz que tem o Espírito Santo, é porque o Espírito de Deus está habitando dentro de você. Aleluias! Glória a Deus! Por isso há motivo de nós nos regozijarmos. Nós devemos glorificar a Deus. Irmãos, vir para a igreja e dizer glória a Deus, da boca para fora, é muito subjetivo, é muito ruim, sabe? Isso tem que fluir de dentro. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos, ou seja, não é pela emoção, não é porque viu fulano e ciclano glorificar. Há uma teologia da prosperidade, glorifica, pega na mão do seu irmão, levanta, e isso é uma forma psicológica de te induzir ao emocionalismo. E você sai daqui da mesma forma. Às vezes nós falamos isso, porque às vezes Deus nos conduz, e eu não estou aqui para poder limitar o Espírito Santo de Deus. Irmão, vira para o seu irmão que está do seu lado, fala isso para ele. Isso acontece conosco, porque às vezes Deus está nos inspirando a isso. Isso é interessante, eu já vi relatos de pessoas que falam assim, irmão, tinha muito tempo que eu nem conversava com fulano. Não aguentava olhar para ele. Quando o pregador mandou falar, vira para ele e fala isso, aquilo abriu o meu coração. Isso aconteceu comigo. Comigo. Alguém me chamou do lado de fora e falou, ó, Deus falou comigo essa noite, eu tenho que te pedir perdão. Então isso é fato. Mas o Espírito Santo, ele não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. A sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. O Espírito Santo, ele age no nosso meio. Vem me dizer que você estava prestes a cometer um erro e você não ouviu uma voz falando no seu lado. Não passa por aí. Eu já ouvi. Estava virando uma rua e alguém falou comigo, não entra aí. Quando eu entrei, a polícia me parou. Porque eu estava lá de 6 horas da tarde em diante, eu não poderia entrar, e eu não vi a placa. O Espírito Santo me avisou, e eu não dei ouvido. E às vezes o Espírito Santo está te avisando, sai daí, não entra nisso, não mexe com isso, não faça isso, não mexe aqui, não mexe ali, não abre isso. E você está temando e está fazendo. E não pode falar que não tem o Espírito Santo, não é coincidência. Para crente não tem coincidência. É o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, te mostrando o caminho certo que você tem que seguir. Irmão, isso é Bíblia. Aleluias. Isso é Bíblia. Glória a Deus. Aí eu coloquei essas notas aqui para nós entendermos isso. Por quê? Porque às vezes nós achamos... Eu estou falando porque às vezes nós achamos isso no nosso cotidiano. Eu queria trazer um ovo cozido, né, para ilustrar para os irmãos. Mas como eu achei isso aqui na internet, então aqui dá para a gente poder ilustrar. A ilustração do ovo para explicar a doutrina da Trindade. Se você for na internet, vai ver alguma explicação para poder explicar, uma ilustração para poder explicar a doutrina da Trindade através de um ovo. Porém, essa explicação é falsa. Por quê? A clara é colocado como Deus Filho, Jesus, a casca como Pai e a gema como Espírito Santo. Mas você come casca? Come casca, irmãos? Não? Então não serve. Então, essa ilustração não serve para poder identificar o Espírito Santo. Você não come casca. Você come o ovo. Então, não tem como você tirar a casca. Essa ilustração falha, porque a casca, a clara e a gema são partes do ovo, não o ovo em si. Então, não serve para poder ilustrar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são partes de Deus. Cada um deles é Deus. E os três juntos são Deus. Amém? Então, amanhã ou depois, se você ouvir isso aí, você pode falar, não, isso não representa a minha doutrina, aquilo que eu creio. Também, algo que existe por aí, e é feito até em alguns lugares, a ilustração da água para explicar a doutrina da Trindade. Estado sólido. É água ou não? Estado líquido. É água ou não? Estado gasoso.
É a água em decomposição, em evaporação. Então coloca isso como Pai, Filho e Espírito Santo. O estado líquido, vapor e gelo são formas da água. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas de Deus. Cada um deles é Deus. Você não toma líquido, você não chupa gelo para matar a sede. Você bebe água para matar a sede. Você não toma vapor para matar a sede. Você bebe água para matar a sede. Amém, meus irmãos? Então, isso é uma forma de nós entendermos que essa ilustração é um pouco melhor, mas não é totalmente exata. Um Deus infinito não pode ser totalmente descrito por uma ilustração finita. O Deus que você serve, ele não pode ser descrito por uma ilustração que ela tem princípio, meio e fim. O seu Deus não tem fim. Seu Deus é infinito. O dia que você conseguir explicar a Deus, ele deixa de ser Deus, principalmente na sua vida, porque na minha continua sendo Deus. Eu não vou conseguir explicá-lo. Estão entendendo, sim ou não? Então isso não serve como ilustrações para nós para poder explicar a Deus. Há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo e Jesus, em que esses é glorificado por aquele. Sabe qual é a explicação ótima que nós devemos dar para poder explicar a trindade no nosso meio? É a união que nós temos uns para com os outros. Nada mais simples e eficaz do que isso. Se você não tem união com seu irmão, você está fora da trindade. A partir do momento que você tem união com o seu irmão e ama o seu irmão, você está compondo essa trindade. Você está de mãos dadas com o Espírito Santo, com Deus Pai e com Deus Filho. Porque os três estão habitando dentro de você. Amém? Aleluia, Jesus. Aí partimos para o término da nossa lição. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. No mundo. A sua atuação é visível. No mundo, a atuação do Espírito Santo é visível. A começar na criação e a preservação do planeta Terra. E a Terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face da Terra. Então, perceba que isso aqui é algo que ilustra muito bem a manifestação do Espírito Santo de Deus no mundo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. E aí, o salmista, no capítulo 104, em Salmos 104, versículo 30, ele diz: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. O renovo que há entre a face da terra, isso é através do Espírito Santo de Deus. O renovo que há dentro da igreja, que você sente o renovo diante de Deus, é a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. É porque você abriu e deu lugar para o Espírito Santo. Então perceba que no mundo essa atuação dele é visível. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ela também continua como mantenedor e preservador de todas as coisas. A atuação do Espírito Santo acontece nas coisas naturais do dia a dia e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa. O problema é que nós acostumamos tanto com isso e com aquilo que acontece no nosso dia a dia, principalmente quando o nosso intelecto, ou seja, a nossa consciência, nos acusa ou nos direciona, nós não percebemos que isso é um milagre de Deus. Isso é um milagre de Deus. É um cuidado de Deus para com a sua vida. Que é um exemplo muito clássico. Levanta às 7 horas da manhã nessa neve e o pneu do carro está furado. A primeira coisa que você tem para fazer é questionar e falar: nasci sem sorte. Tinha que ser hoje. Não sabendo que isso é Deus que está te livrando de um acidente na frente. Não estou generalizando. Mas é assim que acontece. Quantas vezes eu despercebido, e principalmente os irmãos sabem, eu dirijo o dia inteiro. Eu despercebido, eu erro uma rua. Aí eu falo: meu Deus, errei a rua, vai me atrasar. Hoje aconteceu isso comigo. Se eu tivesse entrado na rua, que costumeiramente lá em Hyde Park eu entrava, eles estavam fazendo um buraco na frente, o policial estava escondido, talvez eu passava até por cima dele, não ia ver ele. Então, irmãos, isso acontece, é muito simples, acontece no nosso meio, no nosso dia a dia. Estou falando em questão do acidente, não é por separado. Às vezes até o policial te parar é evitar um acidente que pode estar ocorrendo na frente. Isso é ação do Espírito Santo na nossa vida durante o nosso dia a dia, nosso cotidiano. É o cuidado de Deus conosco. Aleluias. É o cuidado de Deus conosco. Como um acerto médico no diagnóstico complicado, uma aprovação no concurso corrido, uma promoção de cargo na empresa e entre outras as coisas. Hoje um funcionário meu foi lá e fez o teste de Covid.
Quando ele falou comigo que fez o teste do Covid, meu coração acelerou. Eu falei, mas você não falou nada comigo que você estava sentindo alguma coisa? Aí ele falou, não, rapaz, eu estou aqui glorificando porque deu negativo. Eu falei, mas você não falou comigo. Ele falou, não, eu não estava. Não importa, você não falou comigo que você estava sentindo alguma coisa. Não, só fiz o teste para poder viajar, mas eu estou glorificando a Deus porque eu fiz o teste para viajar e deu negativo. É nos mínimos detalhes, meu irmão, que Deus tem cuidado de você através da ação do Espírito Santo. E nós não temos dado valor a isso. Nós questionamos. Questionamos e falamos com Deus, Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que isso comigo? Por que isso? Como é que a irmã falou? Tinha que ser hoje? É a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo age no nosso meio. Amém, meu irmão? Irmão, é uma palavra difícil, que é uma palavra introdutória. Nós vamos deslanchar nesse assunto a respeito da pessoa do Espírito Santo. Mas é uma palavra introdutória. Eu precisava te mostrar que existe o Espírito Santo para você poder saborear as próximas lições. Amém? Dentro desse plano divino da salvação, o Espírito Santo que conduzia a história da redenção humana por meio da nação de Israel. Vamos caminhar um pouquinho aqui, nós falamos, dá só um resumo sobre isso, já está terminando. Então, ainda foi o Espírito Santo que inspirou os profetas no Velho Testamento. Os irmãos recordam que eu disse que a ação do Espírito Santo é desde o princípio. Então, é ele que inspirava os profetas. Então, há a ação do Espírito Santo no plano da salvação. A presença do Espírito Santo está em toda a história dos antigos hebreus, como 70 anciões auxiliares de Moisés. A presença do Espírito Santo esteve com os demais heróis de Israel, como Otinoel, Gideão, Sansão, Davi e entre outros. Então se percebe aqui a presença, ou seja, a ação do Espírito Santo estava sobre a vida de cada um desses seres do Antigo Testamento. Muitos deles perderam a ação do Espírito Santo e recuperaram, porque se arrependeram daquilo que havia cometido. Já falamos aqui sobre Sansão, né, que todos os seus relatos, ele se arrepende. A Bíblia diz que Sansão justificou, essa expressão matou mais, no hebraico, ele justificou mais em morte do que em vida, porque ele foi chamado para poder fazer justiça a Israel. Amém, meu irmão? Então foi através de quê? Através da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, portanto, está ligado tanto na criação como na providência contínua de Deus sobre a nossa vida. E também no plano de salvação. Aleluias. O Espírito Santo é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo. É ele que nos leva a Cristo. Aleluias. Então percebe que quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é a ação do Espírito Santo. Ou quando alguém que você prega e aceita Cristo como Senhor, e isso é fato, porque muitas vezes nós achamos que porque nós pregamos e alguém aceita Jesus, nós achamos, rapaz, eu ganhei tantas almas para Jesus. Você não ganhou nada. Você não ganhou nada. Isso é uma ação coletiva, ou seja, é a ação do Espírito Santo de Deus. Houve a ação do Espírito Santo de Deus naquele que talvez entregou um panfleto para ele na rua. Houve a ação do Espírito Santo de Deus naquele que convidou essa pessoa para estar na igreja. Houve a ação do Espírito Santo de Deus na vida daquela pessoa que ele chegou e levantou do lugar e deu lugar para ele poder sentar. Você pregou a palavra, você só foi simplesmente um canal onde o Espírito Santo de Deus, através da palavra, passou e convenceu ele do pecado e trouxe para a presença de Jesus. Então perceba que é a ação do Espírito Santo, não é nós. Não é o meu falar, o meu intelecto, a minha forma de articular ou de preparar. Não. Isso é a ação do Espírito Santo. E diga-se de passagem, todas as vezes que você se deparar diante da palavra de Deus, pede ao Espírito Santo a revelação divina. Não basta fazer uma leitura múltipla da Bíblia se você não tiver a revelação do Espírito Santo de Deus. Peça a Ele para poder te revelar. Cada vez que você se prostrar para poder adorar ou para poder ler a palavra de Deus, Espírito Santo, me revela essa palavra. Eu quero entender essa palavra. Que o Espírito Santo te revela. E é Ele também que vai te fazer lembrar daquilo que você leu. Diga-se de passagem. Aleluia, Jesus. Então perceba a ação do Espírito Santo dentro do plano de salvação. Às vezes os irmãos veem eu mexendo aqui, eu escrevo muita coisa, porque quando você está estudando, aparece tanta coisa na sua mente, se você não escrever, você passa por despercebido.
mas é o Espírito Santo de Deus que nos dá. E muita coisa que eu escrevo aqui, o Espírito Santo de Deus não me permite falar, porque não é para poder falar. Amém, meu irmão? Quantos creem que o Espírito Santo de Deus está atuando aqui nessa noite? Aleluias. Então, literalmente, aquele que está ao lado, não é na frente, não é atrás, não é ao lado, o Espírito Santo, esse é o companheiro enviado por Jesus Cristo. É interessante notar que a partir daquele momento, Jesus seria o Consolador no céu, porque ele está à direita de Deus Pai, o Paracleto. Filhinhos, João disse isso na sua primeira epístola, no capítulo 2, 11. Meus filhinhos, essas coisas escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, intercedendo por seus discípulos de lá, enquanto o Espírito Santo seria o Consolador, ou seja, o Paracleto, aqui na terra, também intercedendo e cuidando dos discípulos aqui. Romanos capítulo 8, versículo 26. Não poderia haver bênção maior para o povo de Deus do que ter não um, mas dois consoladores. Ei que vou para o Pai, e vos enviarei um outro consolador, da mesma espécie, da mesma substância, da mesma matéria. O mesmo Deus. Amém, meu irmão? Aleluias. Na vida humana, o Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Esse mundo ainda é o que é, porque é a presença do Espírito Santo nessa terra. E porque a igreja ainda está aqui, amparada por Cristo. Então perceba que quando eu te disse que você deveria glorificar a Deus porque você faz parte desse plano salvífico de Deus, faz parte dessa ideologia divina, faz parte daquilo que Deus criou, você deveria glorificar a Deus porque você hoje é igreja. Nós não podemos perder essa essência. Nós não podemos perder esse contato. Nós não podemos ignorar isso. Aleluias. Então o Espírito Santo, ele vai estar nessa terra até que a igreja da terra for tirada. Aleluias. Aleluia, Jesus. Nos dias atuais, o Espírito Santo continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito, em Gálatas 5:22, que é amor, alegria, amabilidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, bondade, paciência, e das manifestações dos dons espirituais, de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, 11. Então perceba que nós temos essa atuação, ou seja, nós percebemos a atuação do Espírito Santo na vida dos crentes, e isso pode ser visto por esses meios. A partir do momento que nós já falamos sobre isso aqui, que você sente a dor do seu irmão, é a manifestação do Espírito Santo. Você sente a alegria do seu irmão, é a manifestação do Espírito Santo na sua vida. Agora, se você não sente nada disso, só ódio, rancor, e peça a Deus que arranca isso de você e coloca dentro de você o Espírito Santo de Deus. E se você sente essa vontade, é porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você, está te incomodando para poder perceber isso e fazer dessa forma. Então, a síntese desse tópico diz que o Espírito Santo atua na sustentabilidade do cosmos. Vamos ler todos juntos aqui? Vamos lá? 1, 2, 3? Isso aqui é muito interessante. É a síntese, né, do terceiro tópico. Vamos lá? O Espírito Santo atua convencendo do seu real estado, regenerando e capacitando para o serviço no reino de Deus. Quem te capacita para o serviço do reino de Deus é o Espírito Santo de Deus. Amém, meu irmão? Aleluias. Glória a Deus. Então, está aí. Já vamos fazer a nossa conclusão e dar como término a nossa lição. Na conclusão, nós temos assim, as informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensivo. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. Estudar o Espírito Santo é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Então, irmãos, nós precisamos estudar sobre o Espírito Santo. Precisamos entender sobre o Espírito Santo. Há muito erro
e confusão existentes nos nossos dias, no tocante à personalidade, às operações e à manifestação do Espírito Santo. Há muita coisa que tem acontecido no nosso meio que muitos têm achado que é manifestação do Espírito Santo e não é. É espírito maligno. É o espírito maligno. É o espírito que veio para poder criar confusão dentro da igreja. É vital para a fé de todo crente e cristão que o ensino bíblico a respeito do Espírito Santo seja visto em sua verdadeira luz e mantido em suas corretas proporções, para podermos conhecer bem aquele que está ao seu lado, trabalhando em nós, até que atinjamos e até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 13. Então, é necessário estudarmos e entendermos, ou seja, aprofundarmos e sabermos a respeito do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos disso, meu irmão. Se coloque de pé. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Antes nós temos que tirar nossa oferta, né? Bem rapidinho. Mas eu quero fazer uma oração nesse instante. E depois nós tiramos a oferta, só enfrentamos a bênção apostólica. Quero que você coloque no seu coração a vontade de ser batizado com o Espírito Santo. Nós não estamos aqui para poder brincar ou para poder falar coisas de nós mesmos. Nós queremos isso. É o propósito que nós temos no decorrer dessa lição. Estudar sobre o Espírito Santo de Deus é algo maravilhoso. E os temas que prosseguem, esse aqui foi só uma introdução para nós poder conhecermos a respeito do Espírito Santo. Os temas que prosseguem, procura ler em casa, procura meditar, abra o seu coração para poder receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, assim como o Senhor tem falado aos nossos corações, nós temos ministrado a Tua palavra, Senhor, passado da forma clara que o Senhor tem nos mostrado. Mas nesse instante nós queremos te pedir, ó Deus, por cada irmão, por cada servo Teu que está aqui, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa habitar na vida de cada um, ó Pai, e que no nosso meio, Senhor, possa haver batismo com o Espírito Santo, Senhor. O Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou, o Senhor ainda cura, o Senhor ainda liberta, o Senhor ainda batiza, e eu tenho certeza que com a sua vinda nós iremos morar no céu. Pai, ser conosco hoje sempre, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tome seu assento, só para nós tirarmos a oferta bem rapidinho. Vou cantar um corinho aí. Aleluias. Glória a Deus. 387. Isso. Aí você... Jerusalém, a tua igreja. À medida que você for ofertando ou dizimando, você vai se colocando de pé. Indispensável para nós também, derrama sobre nós o teu Espírito, como em casa de centurião, e dá-nos todo o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão, e dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, nos leva em paz para os nossos lares, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, cada dia mais estar diante da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Faça com as tuas mãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Dizemos amém. Meus irmãos, só um instante, só um aviso.